No programa de hoje vamos falar de um tema muito importante, que são as águas minerais, e o nosso convidado é o Franklin Frederick. Franklin, seja bem-vindo. Muito obrigado. O Franklin é um ambientalista, né, um ativista ambiental que tem acompanhado o problema das águas minerais em Minas Gerais, mas numa perspectiva bem mais abrangente, e ele vai contar para nós toda a experiência e a relevância deste tema hoje para a nossa sociedade. E para me ajudar nessa tarefa, nós temos também aqui conosco o Frei Gilvander. Seja bem-vindo. Obrigado. Franklin, eu gostaria que você, nessa esteira do programa, no formato, né, que tem sido trabalhado há tanto tempo pela querida Caiafa, gostaria que você mesmo se apresentasse para nós. Quem é Franklin Frederick e por que a militância como ativista ambiental? Em primeiro lugar, é uma alegria enorme para mim estar aqui em Belo Horizonte, que é uma cidade que eu gosto muito. E esse meu engajamento para a questão da água tem muito a ver com Minas Gerais. Tudo, na realidade, começou aqui. Começou em São Lourenço e... Sul de Minas. Sul de Minas. Eu não sou mineiro, eu sou de Manaus, mas a minha família mudou para o Rio quando eu era muito pequenininho, então eu fui criado no Rio. E tinha uma ligação com São Lourenço. Eu estudei literatura e é uma história, uma região que tem uma história muito bonita que as pessoas não lembram mais hoje, né? Quando a gente lê literatura europeia do século XIX, você tinha os grandes locais de cura de águas, né? Os romances de Dostoiévski, que estão cheios disso, os romances alemães, Thomas Mann, que tinham o glamour das temporadas de cura de água, né? Nas estâncias hidrominerais, né? Isso era uma preciosidade. E nós tivemos isso aqui, né? E a região do Circuito das Águas certamente foi a mais importante do Brasil. Quando você lê Oswaldo de Andrade, pouca gente sabe, os modernistas estiveram lá, né? Quando a caravana modernista vem de São Paulo aqui para Belo Horizonte encontrar o Pedro Nava, aquele pessoal todo, eles passam por lá, o Oswaldo fica em Caxambu, encantado com aquela região. Veio gente de fora na época, Blaise Cendrales, o poeta suíço, que contribuiu muito com o modernismo. Então é toda uma história que hoje meio que se perdeu. Ninguém lembra do que significa o termo aquático. Você sabe o que eram os aquáticos? Os aquáticos eram as pessoas que iam fazer as curas, que ficavam os 21 dias naquela região, eram chamados aquáticos, né? Tem texto de Monteiro Lobato sobre isso. É interessante, mas você deu um salto. Eu gostaria que você, já que o programa é Palavra Ética, e nós, com esse programa, nós temos a oportunidade de mostrar para a nossa sociedade, como a Caiafa costuma dizer, você não vem aqui pelos seus belos olhos, você vem aqui porque você tem um trabalho relevante, de uma contribuição social muito importante. Então, gostaria que você falasse de você mesmo. Quer dizer, você é uma criança que nasce em Manaus, e esse X, né, Manaus, não apenas do X, do S, com som de X, do norte do país, que em Belém também normalmente as pessoas falam, mas também carioca. Você é de uma família de tradição, de militância? Conta isso um pouco para nós, depois nós voltamos para a questão da água, por favor. Não, minha família não tinha uma militância, uma preocupação política, além de um envolvimento muito cotidiano, muito normal da maioria das famílias de classe média brasileiras. O que eu acho que para mim foi uma grande influência foi o fato da minha avó ser de origem indígena. E eu convivi com ela até meus 24 anos de idade. E ela trazia muito das histórias de uma outra relação com a terra, né? Isso me marcou muito, porque eu estava sendo criado no Rio de Janeiro, mas ela no final da vida dela veio morar com a gente. Eu fui a Manaus algumas vezes, quando criança, passei férias lá. E o índio... Ali é o paraíso das águas, né? Quem conhece o norte desse país... Não só das águas, mas da relação diferente com as coisas, né? O índio, ele não está como a gente sobre a terra, ele está na terra. Exato. Terra, né? Todo o conjunto de relações é diferente, né? Então isso muda completamente a orientação de uma pessoa. Você tem uma espiritualidade que hoje chamaríamos holística, mas que faz parte do cotidiano deles há muito tempo, né? Minha avó já era uma indígena bastante aculturada, claro, mas essa herança, isso é muito forte, né?
Isso eu trago com orgulho e carinho. Isso eu acho que foi uma influência fundamental para mim. Nós temos participado com a CPT, com as comunidades eclesiais de base, de vários encontros onde tem comunidades indígenas, e nós percebemos muito isso, né? A questão do Xingu, por exemplo. Às vezes as pessoas não compreendem por que o povo do Xingu resiste à construção de uma barragem. Quer dizer, um povo que acredita ter nascido da água. É diferente você ver um rio, o engenheiro que vê como recurso hídrico e o indígena vê como lugar de nascimento, quer dizer, como a mãe, a irmã água. Né? Frei Gilvander costuma sempre se referir como a irmã água, né? Exatamente. Eu acho que essa perspectiva, essa raiz que você sinalizou aí, eu acho que ela é fundamental nessa luta, porque não basta a gente assim, hoje se engajar na defesa das águas ou de toda a biodiversidade por uma questão assim, de medo, de dizer, olha, a devastação ambiental vai acabar, aquecimento global. Isso é importante, né, a leitura crítica, mas esse sentimento de base, quer dizer, de um encantamento, uma veneração, um respeito, e perceber que tudo é sagrado, essa mística, essa espiritualidade, que fiquei feliz que você fez referência, e que aí nós somos muito devedores e precisamos realmente aprender muito com os povos indígenas, né? De pôr um fim nessa história de que a água é mercadoria, a energia é mercadoria. Não, a água é fonte de vida, né? Exatamente. Aí, Franklin, você chegando a São Lourenço, você chega jovem ainda e começa a descobrir, então retomar, seria melhor retomar essa questão de proteção. Você encontrou outras pessoas que lutavam por aqueles mananciais? Teve um primeiro encanto? Você se encantou pela magia das águas minerais do sul de Minas? Quando você visita aquela região a primeira vez, é absolutamente deslumbrante, é muito mágico você entrar num parque como o de Caxambu ou de São Lourenço, que você bebe uma água mineral que tem ferro, e a 10 metros tem uma outra fonte com uma água mineral que tem magnésio, um gosto completamente diferente. Você anda mais 10 metros, tem uma outra... Com lítio, né? Uma farmácia natural ali. Sempre fui muito fascinado por essa água brotando da terra, com cheiros e sabores tão diferentes, numa região tão pequenininha, né? Se você parar para imaginar que a natureza levou 5, 6 milhões de anos para criar aquela região. Né? Por que aquele manancial é tão especial? Conta, eu acho que, como você disse, é tanta coisa que se perde na história. Quer dizer, as instâncias minerais de Minas Gerais são reconhecidas até internacionalmente. O que tem de peculiar? Conta para nós. E também, Franklin, até para quem, porventura, não conheça, né, o circuito das águas, as instâncias hidrominerais. Eu mesmo vim conhecer há poucos anos, inclusive a convite seu, a quem eu agradeço de coração, né? Com o que existe lá, ou o que existia, quais as belezas e como é que está o processo da agressão hoje? O circuito das águas fica na região da Serra da Mantiqueira, né? E você tem um conjunto de nascentes de água mineral que talvez seja único no mundo pela sua quantidade e diversidade. Sim. A combinação é que é muito única, né? Você chega a ter 11 fontes de água de qualidade diferente no único parque das águas, que é o de Caxambu. Né? Você tem 4 cidades principais, tem outras menorzinhas que também tem água mineral, mas as 4 consideradas principais são Lambari, Cambuquira, São Lourenço e Caxambu. Né? Essas cidades todas se formaram a partir da descoberta das águas minerais, mais ou menos. E existem os parques, esses parques hoje estão no centro da cidade? Os parques foram a origem das cidades. Né? Essas fontes foram descobertas entre 1800 e pouquinhos até fim de 1800, começaram o Segundo Império. O Segundo Império, exatamente. E muito cedo se descobriu as propriedades terapêuticas dessas águas minerais. Então as pessoas se deslocavam a grandes distâncias para poder beber essas águas.